Isaías 53. O livro do profeta Isaías é um livro curioso. Ele é um livro curioso. Ele tem 66 capítulos. Claro que talvez isso não tenha sido tão intencional assim, talvez seja uma coincidência ou talvez não, programaram para ser assim mesmo, né? Mas as divisões da Bíblia, a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos para facilitar a leitura em comunidade, né? Abre lá no livro do profeta Isaías, aonde? Lá na parte que diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, né? Aí o cara talvez não ia saber, né? Ou ia ter um trabalho a mais para achar, se bem que o judeu daquela época, ele era bem craque nas escrituras, né? Mas foi passando um tempo, aí dividiram a Bíblia em capítulos e em livros, e a divisão do profeta Isaías ficou um tanto quanto curiosa, né? Ele tem 66 capítulos, e a Bíblia tem 66 livros. O Antigo Testamento possui 39 livros, e o Novo Testamento possui 27 livros. E da mesma forma, dizem que a grande divisão de Isaías se divide em 39 mais 27. Os 39 primeiros capítulos falam a respeito do juízo que Deus derramaria sobre o povo de Deus, sobre o seu próprio povo, por eles terem pecado e se afastado. Esses são os 39 primeiros capítulos. Os outros 27 capítulos, a partir do capítulo 40, o capítulo 40, se eu não me engano, já começa falando das boas novas, né? É como se tivesse sido realmente intencional dividir Isaías dessa forma, né? E Isaías termina também no capítulo, nos seus capítulos finais, ele vai falar a respeito do novo céu e nova terra, assim como termina o Novo Testamento, falando de novos céus e nova terra. E essa segunda divisão do livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 40, dividem normalmente em três partes de 9, né? Então, os primeiros 9 capítulos da segunda divisão de Isaías vão falar a respeito da libertação do cativeiro da Babilônia. Enquanto nos 39 primeiros capítulos, Isaías profetizou que os babilônios viriam e julgariam o povo de Deus e levariam ele para o cativeiro, nos 9 primeiros capítulos, de 40 a 48, Isaías está profetizando a volta do povo do cativeiro. Nos outros 9 capítulos, que seria de 49 até 57, se eu não me engano, Isaías vai falar a respeito de uma libertação um pouco maior, uma libertação do pecado, de um problema que não era meramente um problema social, mas um problema interior do ser humano, do pecado. Ele ia falar a respeito do pecado, da condição humana e de como o servo do Senhor viria libertar, né? Então, a figura central da libertação do pecado seria o servo do Senhor, que se cumpre no nosso Senhor Jesus Cristo. Nos outros 9 capítulos, né, de 58 até 66, ou 57 até 66, Isaías vai falar a respeito de algo muito mais glorioso, como novos céus e nova terra, aquilo que Deus estava preparando para o povo. Então, a primeira libertação que Isaías prevê, que é a libertação do cativeiro babilônico, aconteceu muito antes de Jesus voltar, muito antes de Jesus vir pela primeira vez. A libertação do pecado, ela aconteceu em parte, né? Ela aconteceu, obviamente, de forma consumada, porque Jesus morreu na cruz do Calvário e ali ele proporcionou a nossa libertação do pecado. O que falta é muitas pessoas se achegarem a Jesus e receberem essa libertação. E a terceira, que é novos céus e nova terra, a libertação final, a nossa glorificação, nós ainda esperamos com paciência, né? Então, novamente, essa grande salvação que Deus haveria de prover para o seu povo, eu comparei quando eu preguei uma série de mensagens em Isaías 53 para os jovens em 2019 lá,
e eu comparei ela com um grande spoiler. O que é um spoiler? Spoiler é quando você vai assistir um filme, por exemplo, tá lá eu assistindo um filme com Ezequiel, o Ezequiel já assistiu esse filme ou não. Aí o Ezequiel sabe o final do filme, mas eu não sei. Aí o Ezequiel começa a contar para mim o final do filme. O Ezequiel está dando um spoiler para mim. Ele está estragando a minha surpresa, né? E Deus não estraga a surpresa para o seu povo, mas Ele dá um certo spoiler também. Ele avisa, Ele diz o que vai acontecer para que o povo saiba que quando essas coisas acontecerem, foi o Senhor que com antecedência prometeu que essas coisas acontecessem, né? Então Deus revela o futuro para o profeta Isaías de forma gloriosa. Então Deus está também dando spoiler, está contando o final do filme para Isaías, né? Isso é maravilhoso, né? E novamente toda essa grande libertação ela está condicionada a uma figura central, ela está condicionada à pessoa, à vinda do nosso bendito Salvador Jesus Cristo, né? O problema é que porque Jesus Cristo não representou grandeza humana, né? Porque ele não veio em forma de um libertador político como o povo esperava ou algo do tipo, ele foi rejeitado e desprezado. Aquilo que Deus prometeu como salvação para o seu povo foi rejeitado e desprezado porque não demonstrou grandeza humana, né? E a questão é que quando as pessoas percebem que Jesus, na verdade, ele quer resolver muito mais um problema interior nosso, um problema que está dentro de nós, do que um problema que está fora de nós, como riqueza ou pobreza, ele é rejeitado. Ele é rejeitado porque, na verdade, nós olhamos para aquilo que está fora de nós. Nós olhamos para o nosso exterior. Nós achamos que Deus tem que nos dar prosperidade ou coisas do tipo. E quando nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, na verdade, quer resolver a nossa condição interior, muitos de nós acabamos rejeitando. Ontem minha esposa disse que estava assistindo um pastor e sua esposa falando a respeito do seu ministério. E eles estavam falando sobre aconselhamento e eles relatam com muita tristeza que muitas vezes eles estão aconselhando uma pessoa e eles falam assim, tudo bem, vamos orar. Aí a pessoa fica assim, como assim vamos orar? Orar não me adianta, eu quero uma resposta, uma solução prática, né? Assim muitas vezes nós somos com Jesus, nós queremos soluções práticas, mas Jesus quer resolver um problema muito maior em nosso coração. Então, eu trabalhei por alguns anos na Randon, aqui de Juí, e a Randon, né, no caso, mexe com carreta, né, manutenção, venda de serviço, venda de peça, e as peças normalmente são sujas, né, algumas delas engraxadas, e a gente tinha luvas, né, que a gente podia pegar para evitar de sujar a mão, luva de pano, até mesmo quando está um frio desses, a luva era muito bem-vinda, né, porque daí você não pegava uma peça tão gelada, né. Mas assim, o chefe normalmente comprava modelos diferentes de luva. Então, às vezes a luva vinha de cor preta e às vezes a luva vinha de cor branca. E as primeiras luvas que tinham lá quando eu cheguei eram pretas. Aí você pegava a luva, botava na tua mão e usava aquilo por semanas e semanas. Às vezes os mecânicos trocavam 2, 3 vezes a luva por semana porque eles lidavam direto na graxa. Mas a gente que estava dentro ali podia usar a luva por meses até, né? Então eu estava lá usando aquela luva preta e ela parecia legal, tá, beleza. Aí uma hora eu vi que estava suja e botei fora. Aí tinha a luva branca. Aí eu fui pegar a luva branca. Na mesma semana a luva branca já estava preta. Aí eu olhei, nossa, mas é melhor pegar a luva preta, né? A luva preta não suja. Aí eu comecei a pensar, não é que a luva preta não suja. É que a luva preta esconde mais a sujeira, né? É de cor preta. Tanto que eu ouvi dizer que se você for num hotel, né, se você tiver que viajar e for dormir num hotel, e você chegar lá e a toalha do hotel, toalha de banho, toalha de rosto for preta, foge. Foge porque normalmente é porque eles não gostam de lavar muito, né? A higiene não é muito boa. Toalha de hotel tem que ser branca, né? E o que eu quero dizer com isso é que o pecado é uma realidade em nosso coração. Embora a gente não pareça assim tão sujo pelo pecado,
embora a gente muitas vezes consiga esconder pela nossa religiosidade, por qualquer máscara que seja que a gente coloque, ele é uma realidade no nosso coração, e é isso que Jesus veio resolver. Observe, por exemplo, o povo de Israel. Era um povo muito religioso, era um povo que cumpria fielmente com as obrigações da lei. Por um lado, eles eram realmente religiosos. Paulo disse aos filipenses assim: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, Paulo olha para si mesmo antes de conhecer a Cristo e diz: de acordo com a lei, eu era o cara, não tinha ninguém tão zeloso pela lei quanto eu. E quando ele vai falar sobre o seu próprio povo aos romanos, ele diz assim: posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. Ou seja, eles têm zelo por Deus. O povo de Israel zela pela palavra de Deus, não é? Mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo que crê. Ou seja, mesmo sendo tão zelosos por Deus, eles não reconheciam que, na verdade, o fim daquela lei, o propósito de tudo aquilo que eles estavam fazendo, tinha que levar eles, tinha que conduzir eles até Cristo. Isso não estava acontecendo. E sabendo disso, Paulo conclui seu pensamento em Filipenses dizendo: o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Algumas traduções vão dizer: passei a considerar como refúgio. Outras traduções vão dizer: passei a considerar como lixo. Então, o que Paulo diz: toda a minha justiça fora de Cristo, toda a minha bondade, tudo que eu fiz de bom, todas as máscaras que eu vesti, é lixo diante de Cristo. Então, o problema que eu estou apresentando aqui para vocês é o problema da confiança em nossa própria justiça. Quando confiamos em nós mesmos e deixamos de confiar em Jesus, então Jesus é desnecessário. E é por isso que ele ainda é muito rejeitado, porque as pessoas desconhecem a necessidade de um Salvador, visto que aquilo que é certo eu já faço. Eu já cumpro a lei, eu não mato, não roubo, não adultero. Uma vez eu estava num projeto do seminário que eu estudei, e nesse projeto a gente fez basicamente o que foi feito aqui algumas semanas atrás. A gente saía de casa em casa orando pelas pessoas. E numa dessas casas saiu uma família ali, e uma das mulheres dessa família chegava e falava: "Senhor, vem cá, ele vai orar por você aqui. Vem cá que ele vai orar por você, você está precisando. Vem cá você também que você está precisando de oração, vem cá." Aí perguntava: "Qual que é o teu motivo de oração?" Mas na hora que chegamos nessa mulher: "Qual que é o teu motivo de oração?" Eu falei: não, estou bem, estou tranquilo, não preciso. Então, o que eu quero dizer aqui é que enquanto não reconhecemos que existe pecado em nós nunca poderemos reconhecer a necessidade de um Salvador. Se não há necessidade de Salvador, então Jesus, ele novamente é desprezado pela nossa autojustiça. Vamos ao texto. Isaías 53, versículo 4 até o 6. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Até aí. Senhor Jesus, conduz-nos nesse momento ao entendimento da Tua Palavra, para que o Teu sacrifício e a Tua obra fiquem evidente nessa manhã. Em Teu nome que eu oro. Amém. Quando Isaías escreve essa profecia, ele escreve ela em forma de lamento. Novamente, Deus está revelando o futuro para Isaías. E aqui ele está vendo que o seu povo, em algum momento da história, o povo de Israel, vai olhar e vai se lamentar. Vai olhar para a cruz de Cristo e vai se lamentar. Inclusive, não precisam abrir, mas em Apocalipse, capítulo 1, eu vou achar o versículo aqui, ele vai falar algo a respeito disso.
Apocalipse 1:7 diz: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram. Então, quando Jesus vier em sua glória, até mesmo aqueles que participaram da sua crucificação, que o rejeitaram, eles serão ressuscitados para olhar a glória de Jesus e se lamentar porque eles rejeitaram aquele que era a salvação de Deus. Então Isaías me parece que está descrevendo, pelo menos em parte, esse momento, onde todo o povo de Israel que rejeitou a Deus vai olhar para trás e vai se lamentar sobre a cruz de Cristo, percebendo que Jesus é o verdadeiro Messias. Por isso diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Nós considerávamos Ele como ferido por Deus, como rejeitado por Deus, mas foram os nossos erros que Ele tomou e nós o rejeitamos. Todos nós andamos como ovelhas desgarradas. Ele tomou sobre si os nossos erros. E na teologia existe uma ideia, quando a gente estuda sobre Cristo, que se chama substituição. Ela diz que Jesus Cristo é o nosso substituto diante de Deus, que Ele é quem leva os nossos pecados para longe. Essa ideia já estava presente no Antigo Testamento com os sacrifícios que aconteciam. Um cordeiro era morto em prol do pecador. Quando Jesus entra em cena, Jesus se torna o nosso cordeiro substituto. Para ilustrar melhor, vamos pensar em quando Abraão subiu com seu filho Isaque para sacrificá-lo sobre o monte, para sacrificá-lo em cima do monte. Quando Isaque estava prestes a ser sacrificado, um anjo intervém e impede Abraão de sacrificar o seu filho. E nesse momento aparece um cordeiro que é sacrificado no lugar de Isaque. Esse cordeiro substituiu Isaque. E foi isso que Jesus fez na cruz por nós. Ele nos substituiu. A morte que estava destinada para nós recaiu sobre Jesus. E essa é uma ideia que diversas vezes ela é atacada. Ela é atacada porque as pessoas não querem aceitar, porque realmente é inaceitável aos olhos humanos que alguém substitua o pecador. Pense se isso não quebraria o meu orgulho e o seu. Eu destinado ao corredor da morte, e de repente aparece alguém e fala: não, eu vou morrer no lugar dele. Na hora, com certeza, eu ficaria todo sem jeito. Não, como assim? Isso seria inacreditável e até mesmo inaceitável aos nossos olhos, aos meus olhos, que alguém pague pelos meus pecados. Uma vez eu estava assistindo um vídeo de um muçulmano, um grupo de muçulmanos respondendo perguntas, e alguém da plateia se levanta e pergunta para esse chefe muçulmano a respeito da substituição de Cristo. Então, alguém da plateia se levanta e pergunta para o muçulmano a respeito da substituição de Cristo. O muçulmano simplesmente respondeu assim: não há um só tribunal no mundo em que, se você cometer um assassinato, ele aceite alguém para te substituir. Então a ideia é que, por que nenhum juiz no mundo aceitaria a substituição de uma pessoa, então também Deus não aceita. Só que não dá para medir Deus pelos atos do ser humano. Não é porque o ser humano não é nem um pouco misericordioso muitas vezes que Deus não seja misericordioso. Não é porque o ser humano muitas vezes não age com graça que Deus deixa de agir com graça para conosco. Aos olhos humanos, com certeza, eu jamais poderia apresentar alguém para pagar pelo meu crime. Mas se eu, mesmo sendo um criminoso, mesmo sendo o pior dos pecadores, me encontrar com Cristo, se Cristo estender o seu perdão e a sua obra para mim, eu no mínimo posso ter paz com Deus, ainda que eu não tenha paz com os homens. Deus está acima de nós em todos os sentidos, e Ele, como Criador e sustentador do mundo, Ele tem o direito de determinar como é que o mundo funciona. Como Ele foi quem executou a salvação, é Ele quem determina como a salvação funciona, como o perdão dos pecados funciona.
Atos 2:23, Pedro diz: esse homem, Jesus, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Jesus afirma em Mateus 20:28: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aí eu pergunto, qual seria a nossa dificuldade ainda em aceitar essa verdade? Primeiro, que aceitar que Jesus é o nosso substituto é aceitar que somos pecadores, que somos míseros pecadores e que merecemos a morte, mas que agora, confiando na morte de outra pessoa, eu estou salvo. Por isso que, assim como os judeus, muitos se demoram a confessar a Jesus e ainda tentam fazer com que a morte de Jesus fosse apenas uma injustiça social. Para qualquer judeu daquele tempo, e hoje também, que não confessou a Cristo, Jesus era um blasfemo. Era um blasfemo que se achava igual a Deus. Por isso eles desafiam Jesus na cruz a clamar a Deus. Clame ao seu Deus, se Ele o quiser bem, Ele o irá salvar. Então eles consideravam Jesus realmente como alguém que foi castigado por Deus. E esse pensamento de que Jesus, na verdade, não morreu pelos pecados do mundo, mas que sua morte foi algum tipo de injustiça social que cometeram contra Ele, ainda é muito forte hoje em dia. Por exemplo, um dia eu estava lendo uma matéria em que um padre dizia que Jesus foi morto porque ele se opôs, só porque ele se opôs ao sistema religioso do templo. Lembram quando ele chega no templo e faz toda aquela folia lá dentro, quebra com tudo, expulsa os vendedores? Então, ele vai argumentar que Jesus só morreu por causa disso, não foi por causa de perdão dos pecados, não tem nada a ver com isso. Então, se isso fosse verdade, então o próprio Jesus se contradiz, porque ele disse: a minha vida foi dada por resgate a muitos. O problema é que muitos ainda não querem aceitar a sua condição de pecadores. Prova disso é que muitas vezes nós mesmos atacamos o pecado do outro com tanta raiva e que nós nos esquecemos que nós mesmos precisamos da graça de Deus. E por sermos pecadores por natureza, a humanidade toda está colocada no mesmo saco. A diferença, a pessoa só é tirada desse saco quando a graça de Deus alcança a vida dela. Frequentemente eu leio coisas como: Jesus foi morto pelos religiosos da época, os homens mais respeitáveis do mundo foram os que mataram Jesus. Claro, hoje em dia você fala assim: eu zelo pela boa conduta, eu zelo pela boa moral, eu zelo para que as pessoas andem, sejam cidadãos de bem, cumpram o seu dever, eu sou um defensor da boa moral, eu sou um conservador. Aí alguém vai te olhar e vai dizer assim: mas Jesus morreu, ele foi morto por pessoas como você. Muitos vão dizer isso. Será que isso é verdade mesmo? Por um lado talvez seja, porque os fariseus eram respeitáveis, eram religiosos, eram pessoas de bem, por assim dizer. Mas quem que entregou Jesus para os fariseus? Não era um revolucionário? Não era alguém que, quando Jesus estava recebendo uma adoração daquela mulher que quebrou um perfume caríssimo, despejou aos seus pés, não foi esse mesmo homem que naquela ocasião disse: esse dinheiro poderia ter sido dado aos pobres? Não era alguém que defendia que o dinheiro deveria ser dado aos pobres? Então, quem traiu Jesus? Podemos dizer assim que a esquerda e a direita daquele tempo se uniram para crucificar Jesus. Mas tirando esse fato, não se entristeça se alguém algum dia olhar para você e disser assim: foi por pessoas como você que Jesus foi crucificado. Você diga: foi mesmo. Foi mesmo. E se foi por mim, é só Ele que pode me salvar, não é você. Então, aquele que reconhece a morte de Jesus, esse tem esperança de salvação. Porque diante de Deus não existe ninguém especial, como hoje muitas vezes os movimentos nos fazem crer. Eu sou especial diante de Deus. Deus me preferiu. Dizem que Deus preferiu os pobres, como se ser rico significasse alguma coisa diante de Deus, ou ser pobre simplesmente por ser significasse alguma coisa diante de Deus.
Novamente, Deus quer resolver um problema muito maior do que riqueza ou pobreza. Todos pecaram e precisam da glória de Deus. Não existe um justo, nenhum sequer. Não há um só que tenha entendimento e faça o bem, diz a palavra de Deus. Ou seja, judeus e gentios, ricos e pobres, brancos e negros, e todas as raças, opressores e oprimidos, héteros e homossexuais, da esquerda ou da direita, homens ou mulheres, e até mesmo as crianças, todos pecaram e precisam da glória de Deus. Agora, é muito mais fácil dizer que o único problema a ser resolvido é um problema social, um problema político. É muito mais fácil dizer que o único problema a ser resolvido é o da pobreza e da desigualdade, né? Como se rico porque tem dinheiro fosse santo. Como se simplesmente dar dinheiro para uma pessoa fosse santificá-la, fosse resolver todos os seus problemas. Né? Muito mais fácil dizer isso do que reconhecer que a nossa sociedade precisa mesmo é de Jesus, é olhar para Cristo como o único que pode carregar a doença do pecado para longe de nós e nos salvar. E a não ser que a nossa sociedade faça isso urgentemente, o mundo nunca terá solução. Vai entrar político, vai sair político, vai entrar ditador, vai sair ditador, e o mundo jamais mudará, o mundo continuará o mesmo, porque a única esperança para esse mundo não está na política, não está nos homens, está em Jesus Cristo. Diante de Deus não existem vítimas, diante de Deus não existem inocentes. Ou nós temos o sangue do Cordeiro sobre nós, ou nós estamos condenados. E assim como o povo judeu um dia vai olhar, vai se lamentar e vai finalmente reconhecer a Jesus como aquele que levou a nossa doença, também cada um de nós reconhecerá, de uma forma ou de outra. Filipenses 2:8-11 diz: sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nosso maior problema só pode ser vencido por Jesus. Pelo sofrimento de Jesus, nós somos curados. O grande evangelista Billy Graham disse: a cruz, ela mostra a gravidade do nosso pecado, mas também nos mostra o incomensurável amor de Deus. A notícia boa é que nós temos esperança. Nós temos esperança diante de Deus. Nós temos esperança de que mesmo que foi o nosso pecado que botou Jesus na cruz, mesmo que fomos nós que causamos todo esse sofrimento ao Filho de Deus, é esse mesmo sofrimento que nos trouxe cura e paz. Era necessário que Ele sofresse por nós, era necessário que Ele nos substituísse, para que nós mesmos não sofrêssemos as consequências do pecado. Quando finalmente reconhecemos que Jesus sofreu por nós, nós podemos então nos achegar a Ele com fé e receber a cura para o nosso pecado. Essa cura que nos liberta do domínio das trevas. Essa cura que nos liberta do domínio do pecado e nos traz uma nova perspectiva de vida. Essa salvação que nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, o perdão dos pecados. Efésios 2:6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Um pastor uma vez estava testemunhando a respeito do seu irmão que tinha problemas com drogas e que era revoltado. Após um longo trabalho, aquele homem chegou a ser preso. Seu irmão foi visitá-lo, pregou o evangelho para ele. E após um longo trabalho, ele se entregou para Cristo e recebeu a cura para o seu problema. E ele dizia que enfrentava muitas tentações, que enfrentava muitas dificuldades para voltar para as drogas. E que passou por muitas recaídas. Mas em cada uma delas ele entendia: a minha vida pertence a Cristo e é a Ele que eu vou recorrer até vencer esse pecado e pelo resto da minha vida. É isso, irmãos. É se entregar completamente a Cristo. É reconhecer que mesmo quando
nós somos surpreendidos pelo nosso pecado, há salvação, há esperança, há cura para nós. Essa cura que Cristo nos dá pelas suas feridas, é ela que nos dá o poder para resistir o pecado, quando antes nós simplesmente nos entregávamos. Qual é a doença que o pecado gerou na tua vida? Qual é a doença que o pecado ocasionou em ti? É o orgulho? É a vaidade que te atrapalha? Você tem um temperamento muito forte? Você é rebelde? Você tem problemas com a pornografia, com a imoralidade sexual? Qual é o problema que o pecado gerou em você e que você precisa vencer hoje? Talvez eu nem tenha citado aqui o problema que você tem, o problema que você enfrenta. Mas seja qual for o teu problema, seja angústia, seja falta de perdão, seja ansiedade, saiba de uma coisa: Cristo enfrentou o castigo por nossa doença. O castigo que nós merecíamos, pelas suas feridas nós já fomos curados, nós recebemos o perdão completo de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, é inútil continuar passando noites em claro, é inútil perder noites, perder a sua paz e ansiedade, é inútil se condenar, porque hoje você já pode ter paz com Cristo por meio do sangue de Jesus. Entenda, Deus é sim um Deus justo, Deus está sim irado com o pecado. Romanos 1,18 diz: portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Entenda também que enquanto o ser humano não leva os seus pecados para a cruz de Cristo, sobre ele permanece a ira de Deus. Então não é só o poder do pecado operando muitas vezes, mas a própria ira de Deus opera na vida da pessoa. Mas a partir do momento que nós vamos a Deus, nós vamos a Cristo, nós temos paz com Deus. É o que diz Romanos 5,1. Recebemos a justificação, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí que eu te pergunto: você já foi a Cristo levar o teu pecado, a doença que te aflige? Nós nos desviamos, mas Ele assumiu a nossa culpa. Deus nos chama de ovelhas no texto. O próprio povo se chama de ovelha. Nós, como ovelha, nos desgarramos. Isso é muito interessante. Alguém disse que, ao contrário do que alguns pensam, as ovelhas não sabem cuidar de si mesmas. Elas requerem, mais do que qualquer outro tipo de rebanho, atenção contínua e cuidado minucioso. Não é por acaso que Deus escolheu nos chamar de ovelhas. O comportamento de ovelhas e seres humanos é semelhante em muitos aspectos. Nossa teimosia e estupidez, nossos hábitos negativos são paralelos de profunda importância. John MacArthur diz: as ovelhas por natureza são animais tolos, propensos a vagar por conta própria e assim colocam-se em perigo muitas vezes fatal. Elas estão indefesas contra predadores e não podem cuidar de si mesmas. Essa muitas vezes é a nossa condição diante de Deus. Não conseguimos cuidar de nós mesmos. Precisamos que Deus nos cuide. Só que muitas vezes, como boas ovelhas que nós somos, nós ainda jogamos a culpa em Deus. Porque é Deus que é um Deus mandão, é Deus que é um Deus que botou muito peso da lei em cima de mim, um peso que eu não consigo cumprir, um peso que eu não consigo carregar. Um outro homem, professor de filosofia, Luiz Felipe Pondé, ele é ateu, confesso, mas ele estuda com muita admiração e curiosidade a Bíblia, o Deus da Bíblia. E ele disse assim: é comum dizer que o Deus de Israel é ciumento, ou que ele exige exclusividade de culto. É importante perceber que um personagem complexo como ele, justo, mas exigente e duro, que não explica o porquê das coisas que faz, todo-poderoso, mas misericordioso, apaixonado pelo comportamento de alguns homens e mulheres, não marcaria a literatura e a filosofia ocidental se sua principal característica fosse o ciúme. Pensar que o principal traço de Deus seja agir como mandão é fazer uma espécie de fofoca ou pastoral barata. Mais do que ficar com ciúme, ele se irrita com a estupidez humana e sua inclinação a deixar-se levar pela idolatria o tempo todo.
Apenas de uma forma, seu ciúme pode ser entendido fora do senso comum empobrecido. Deus é um apaixonado e tem ciúme daqueles que ama, como todos os que amam verdadeiramente têm. Então Deus te ama. E Deus se ira cada vez que nós nos desviamos, escolhemos o nosso pecado em vez dele. Porque Ele é um Deus que nos ama, que é apaixonado por nós, que quer nos cuidar, que quer nos livrar. Por isso que nós entendemos que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual deve ser a nossa resposta ao Senhor? Precisamos reconhecer que nos comportamos mal e que precisamos da graça daquele que nos substituiu, por meio de sua morte, para encontrar o caminho de volta ao Senhor. Entenda, meu irmão, essa foi a forma que Cristo construiu uma ponte para voltarmos a Deus. Ele entregou sua vida, o seu corpo e o seu sangue como um sacrifício substituto por você. Esse é o amor de Deus por você. Esse é o amor de Cristo pela humanidade. Não ter a sua própria vida por preciosa, mas se entregar, selando esse amor com sangue derramado na cruz. Outra pessoa diria, o amor falso, ele sempre termina em acomodamento e filosofia comum, mas o amor real sempre termina em sangue derramado. Talvez você ainda não tinha entendido essa verdade. Talvez agora você entendeu. Então essa é a hora de confessarmos Jesus como nosso substituto. Nós vamos participar da ceia hoje. Esse é o momento de confessarmos Jesus como nosso substituto. Ou talvez você tenha sido alguém que até confessou a Cristo, mas talvez não está vivendo da forma correta. Você também pode ter a tua chance. Hoje também pode ser o teu dia. Talvez você pense, mas eu estou em uma situação que você não compreende, porque eu fui tão longe em meus pecados, eu me perdi tanto em meus pecados, que meu coração está quebrado demais. O coração está esmigalhado pelo pecado. E eu não sei mais como voltar. Talvez eu realmente não entenda a tua situação. Mas de uma coisa eu sei. Se enfiar mais no pecado não será a solução para você. Quebrar mais o teu coração não é a solução para você. O Filho de Deus já foi esmagado em seu lugar. E para a gente encerrar, eu quero fazer mais uma citação aqui. Coisas partidas são preciosas. Nós comemos pão partido porque partilhamos na morte do nosso Senhor. Flores partidas dão perfume. Incenso partido é usado em adoração. Um navio partido salvou Paulo e muitos outros passageiros na sua ida a Roma. Às vezes, a única maneira que Deus tem para entrar em alguns corações é partindo-os. Então, se o seu coração já está partido, é uma grande oportunidade para deixar Deus trabalhar nele novamente, através do sangue de Jesus. É uma boa oportunidade para você recomeçar. Vamos colocar de pé. Peço que a ceia já vá sendo organizada aqui. Senhor Jesus, como é precioso, Senhor, como é preciosa a obra que o Senhor fez na cruz por nós. Como é precioso o teu sangue, o teu corpo, Senhor. Nós não merecíamos. Nós escolheríamos 1000 vezes o mundo, não fosse a obra do teu Espírito Santo por nós. Não fosse o teu mover em nosso coração, nós escolheríamos 1000 vezes o mundo. Mas o Senhor tem sido misericordioso conosco.
O Senhor tem nos trazido a Tua presença. O Senhor tem nos mostrado o valor que o Senhor encontrou em nós, mesmo quando nós mesmos não víamos. E nós somos gratos a Ti por isso, porque essa obra nos restaura, essa obra nos refaz, essa obra nos cura completamente, Senhor. Se há algum coração partido aqui nesta manhã, pelo poder da Tua graça, Senhor, restaura. Se há algum coração partido nesta manhã, Senhor, que precisa desesperadamente de Ti, acolha, Senhor, em Tua presença. E que nós sejamos desafiados a viver cada dia olhando para o Cordeiro que nos substituiu, que morreu a nossa morte, para que possamos viver em honra e glória do Teu nome, Senhor. Cuida do nosso coração.